Boa noite para você que nos assiste. Estou aqui com o Augusto do Jornal. O Augusto do Jornal, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Elevadores do Estado de São Paulo e diretor de Finanças Nacional da CGTB. Augusto, como importante liderança, muitos anos atuando nessa área sindical, muito próximo dos trabalhadores de vários setores, né? Como você vê hoje a participação do trabalhador em si nesse movimento contra a reforma da Previdência? Olha, na verdade o termômetro ele foi dado, né? Em primeiro lugar, agradecer aí, boa noite, né? Pelo esse grande evento aí no Parlamento Municipal de Ferraz de Vasconcelos, do qual eu tenho orgulho de ser morador também aqui de Ferraz de Vasconcelos, pela iniciativa do companheiro Cláudio Ramos, também oriundo do movimento sindical, e dizer o seguinte: o termômetro de a gente acordar o gigante no movimento sindical aconteceu no dia 15 de março de 2017. Nós fizemos um esquenta, né? Demonstramos para o governo, no esquenta, que o trabalhador não aceita qualquer tipo de imposição, né, da retirada dos direitos dos trabalhadores, principalmente da reforma trabalhista e da reforma da Previdência Social. O que nós vamos procurar sempre, e apesar de a gente procurar se compor, de negociar, e esse governo demonstrou que não tem negociação, então a gente vai para o pau sim, a gente vai para a luta, demonstrar que não dá para aproveitar essa forma de um Congresso Nacional, de uma Câmara de Deputados, uma questão do desmonte da Previdência Social. E principalmente, em particular, independente do país se é machista ou não, mas tem que ter o reconhecimento da tripla jornada de trabalho das companheiras que trabalham nesse Brasil inteiro. Então, a importância que nós estamos fazendo com esse evento de hoje, que a gente está acompanhando a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTB, com as demais centrais sindicais, com a unidade da classe trabalhadora, junto com a sociedade brasileira, é dizer o seguinte: Temer, você não quer negociar, mas você vai para o pau com a gente. Porque a gente tem a resistência de dizer o seguinte: quem retira direito do trabalhador não merece o respeito do povo brasileiro. Augusto, o principal argumento do governo para sustentar, para defender a reforma, é que o país pode chegar a um colapso por conta da Previdência estar deficitária, né? Qual a sua opinião sobre isso? Existe uma alternativa? Realmente existe a possibilidade desse colapso? Tem uma alternativa que o setor dos trabalhadores propõe para se evitar esse problema e se evitar essa reforma? Na verdade, é uma falácia desse governo, né? Quando ele apresenta que uma catástrofe na mídia paga, nas grandes mídias paga, inclusive a Rede Globo, tá certo? Que ela é devedora do INSS, né? E aí fala que a Previdência vai criar um colapso. Quando o Michel Temer, um governo ilegítimo, um governo interino, né? Um governo que tem menos de 10% da opinião pública, fala que vai dar colapso, se ele, na época que foi deputado federal, na época ele foi presidente da Câmara dos Deputados, se ele se preocupasse de direito de fato nessa preocupação do colapso, ele obrigava, na Constituição, cumprir o artigo 195 da Constituição Federal, onde diz que a Seguridade Social, que é o tripé, Previdência, Saúde e Assistência Social, se o governo fizesse a parte dele, cumprisse, até hoje a Previdência é superavitária. Tanto é que o exemplo disso, independente do governo não pagar a parte dele, né, conforme o artigo 195 da Constituição Federal, o ano passado, entre receita e despesa, né, a receita do governo, entre o PIS, PASEP, CONFIS, loteria e a CSLL, contribuição sobre o lucro líquido das empresas, teve uma receita de quase 690 bilhões de reais, contra uma despesa, só o ano passado, contra uma despesa de menos de 670 bilhões de reais. Então houve um superávit de quase 12 bilhões de reais. Se cumprisse, todos os governos, se cumprisse ele,
na época do deputado federal, se preocupasse para não alegar que a Previdência é deficitária, ele tinha que fazer o papel lá atrás, no cumprimento do artigo 195 da Constituição Federal. Tendo em vista as mobilizações, as manifestações, você acha que o projeto ele vai ser rejeitado, ele não vai ser nem votado, não chega a ser nem votado? Qual a chance dele ser aprovado da forma que está hoje? Olha, na verdade, o governo interino, né, um governo que não nos representa a classe trabalhadora, né, o conjunto dos trabalhadores, ele tem força hoje, politicamente falando, tanto na Câmara de Vereadores como no Senado Federal. Porém, né, tem centrais sindicais, né, através do que ele divulga na mídia, procura dividir a sociedade brasileira, né, ele procura dividir as centrais sindicais que vão lá e faz emendas parlamentares. Isso é um engodo, emendas parlamentares. Embora tenha visto que aí a previsão até o final de abril, né, tem mais de 149 emendas parlamentares. Mas isso não quer dizer que essas emendas, como eles fazem o pacote no parlamento lá, federal, ela vai beneficiar o trabalhador. O que o povo precisa acreditar e o que esse governo precisa acreditar, que não pode mexer a onça com vara curta. E ele tentou mexer e está mexendo, e nós demos uma demonstração. A sociedade brasileira, o Estado brasileiro, o conjunto de trabalhadores, as centrais sindicais do dia 15 de março deste mês, mostrando para ele, vamos fazer um esquenta. Governo, retira essa proposta, essa PEC da morte, porque se não retirar, o povo vai para a rua e a CGTB está construindo essa greve geral juntamente com as demais centrais sindicais. E vai acontecer, hein? Eu agradeço aqui a oportunidade na TV Cenário, companheiro Jairzinho, o nosso companheiro aqui, Danilo, todo o pessoal da imprensa aqui. Nós vamos parar, inclusive nesse dia, eu acho que vocês têm que parar também, que vocês não têm que fazer cobertura. Porque tem que mostrar para esse governo que não podemos aceitar essa PEC da morte, não podemos aceitar o aumento da jornada de trabalho nesse Brasil e escravizar a classe trabalhadora, principalmente as mulheres. Isso aí, obrigado Augusto pela participação e boa reunião aí, bom debate para todos nós. Obrigado Danilo, obrigado aí o grupo TV Cenário, obrigado aos companheiros aí, que muitas das vezes através da Câmara tem toda a importância, muito mais dessa classe política que quer realmente destruir os direitos conquistados com muita luta, com muito sangue da classe trabalhadora e o povo brasileiro. Muito obrigado.